Boa noite, seja bem-vindo à quarta e última palestra do Fórum Online VetSmart de Nefrologia. Eu sou o Thiago De Rogatis, o seu apresentador, e hoje nós vamos transmitir a palestra Doença Renal Crônica em Gatos. Como aumentar a expectativa de vida do seu paciente. Essa transmissão tem o patrocínio da Farmina. A Farmina é uma empresa de origem italiana e por isso o cuidado e carinho com a família, com os animais e com os alimentos estão em sua essência. Acredita que a nutrição é a chave para garantir a qualidade de vida dos pets e por isso desenvolve os melhores alimentos para cães e gatos. Pets saudáveis e felizes trazem tranquilidade e alegria às famílias. Hoje, ao final desta palestra, nós sortearemos uma balança digital para filhotes e gatos, oferecida pela Farmina. Além desse sorteio, você que assistiu todas as palestras deste nosso fórum, também concorrerá hoje a um estetoscópio Littmann e a um ingresso para Pet South America 2019. Para participar e receber o certificado, basta ter assistido às transmissões pelo nosso site ou aplicativo VetSmart. A palestra de hoje será ministrada pelo professor Arquivaldo Resch Júnior, que é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina Veterinária da USP e sócio do VetMasters e do Hospital for Cats. Eu passarei agora a palavra ao professor Arquivaldo, que ministrará a sua palestra. Muito boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez num evento patrocinado aí pela Farmina e pela VetSmart. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. Boa noite então meus colegas veterinários, boa noite a todos aqueles amantes da espécie felina. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre uma doença extremamente comum na espécie felina. Nós vamos falar da doença renal crônica. E o nosso objetivo na aula de hoje é mostrar para vocês como nós, clínicos, podemos atuar para tentar aumentar a expectativa de vida de um gato com doença renal crônica e, acima de tudo, fazer com que esses gatos tenham uma boa qualidade de vida. Tá? Muito bem. Por que nós devemos nos preocupar com a doença renal crônica em gatos? A resposta, doutores, é muito simples. Eu tenho que me preocupar com a doença renal crônica porque a sua ocorrência vem aumentando muito nos últimos anos. Essa não é só uma percepção nossa, né, dos clínicos brasileiros, essa é uma percepção mundial. Nós vamos ver que a ocorrência de doença renal crônica na população felina vem aumentando ao longo aí dos últimos anos, né? Aumentando significativamente. E não é simplesmente porque hoje nós temos mais recursos para fazer o diagnóstico. Alguma coisa acontece, né? Alguma coisa vem acontecendo que a ocorrência da doença renal crônica tem se mostrado cada vez maior. Existem inúmeros estudos hoje, estudos retrospectivos, estudos epidemiológicos que evidenciam essa ocorrência da doença renal crônica em gatos. Tá? Nós vamos ver que não há uma concordância entre esses estudos em relação à ocorrência da doença renal crônica em gatos. Ela pode variar de 4% até 40%, e tem estudos até com indicadores mais elevados da ocorrência da doença renal crônica. De qualquer forma, seja 4% ou 40%, dependendo da população em que você estiver fazendo essa avaliação, esses valores são bem significativos. Então, só pelo fato da doença renal crônica ser muito ocorrente, já é algo que tem que preocupar a todos nós clínicos e a todos os tutores e amantes da espécie felina. Tá? Nós fizemos um levantamento em relação à ocorrência da doença renal crônica na clínica VetMasters, que é a clínica onde eu trabalho. Nós temos uma casuística bastante grande de gatos na clínica. Hoje nós atendemos de 800 a 900 gatos por mês.
Nós temos também um hospital voltado só para gatos, chamado 4Cats, juntando a casuística de felinos da Vetmasters e do hospital, nós atendemos uma média de 1.000 a 1.200 gatos por mês. Esse levantamento é um levantamento de 2015, é um levantamento pontual. Nós fizemos uma avaliação do mês de maio de 2015, onde foram atendidos na clínica Vetmasters cerca de 600 gatos, 605 gatos com 641 afecções distintas. Desses 641 gatos, desses 605 gatos atendidos, nós vamos ver que as principais afecções apresentadas foram as afecções relacionadas ao sistema digestório e, em segundo lugar, as afecções relacionadas ao sistema urinário. Então, as afecções relacionadas ao sistema urinário, onde se inclui a doença renal crônica, correspondeu à segunda afecção mais ocorrente nesse mês de maio, que na realidade reflete o que a gente vê todos os meses na clínica. Muito bem, dentre essas afecções urinárias que nós atendemos aí no mês de maio de 2015, nós vamos ver que 18 gatos tinham cistite bacteriana mais doença renal crônica, 14 gatos tinham doença renal crônica mais ureterolitíase e nefrolitíase, 26 gatos tinham doença renal crônica e ureterolitíase e 72 gatos tinham doença renal crônica. Então, 130 dos 169 gatos que tinham afecções do sistema urinário tinham doença renal crônica. Ou seja, 77% daqueles gatos que chegaram em maio de 2015 na clínica Vetmasters com uma queixa relacionada a uma afecção do sistema urinário, 77% daqueles gatos tinham doença renal crônica. Então, é um número bem expressivo, é um número considerável que nós temos que levar em consideração. Quando eu falei para vocês que o nosso objetivo hoje é tentar mostrar para vocês como melhorar a qualidade de vida de um gato com doença renal crônica e como aumentar a expectativa de vida desses pacientes, nós vamos fazer isso trabalhando os principais sintomas, as principais manifestações clínicas que nós observamos em pacientes com doença renal crônica. Sem dúvida nenhuma, a manifestação clínica mais ocorrente, né, e que mais preocupa o tutor de um gato com doença renal crônica é a anorexia, o gato não comer. Tá? Esses gatos podem chegar num quadro de anorexia, ou seja, não comem absolutamente nada, ou com uma diminuição significativa do apetite. Essa diminuição significativa do apetite ou anorexia refletem uma perda de peso, né, e isso chama a atenção do proprietário. Então, a principal manifestação clínica que altera direto ou indiretamente a qualidade de vida desses gatos com doença renal crônica é a anorexia. Agora, por que um gato com doença renal crônica desenvolve a anorexia? Na realidade, doutores, os gatos com doença renal crônica que chegam ao seu consultório sem comer ou comendo pouco, são gatos que encontram-se, na maior parte das vezes, no estágio 3 ou no estágio 4 da doença renal crônica. Só relembrando, hoje, segundo a classificação da IRIS, nós dividimos os gatos com doença renal crônica em 4 estágios distintos. O primeiro e o segundo estágio, nós vamos ver que o gato que tem a doença renal crônica, ele está aí entre no primeiro e no segundo estágio, dificilmente ele tem alguma manifestação clínica, dificilmente o proprietário percebe alguma alteração no comportamento desse gato, dificilmente esses gatos diminuem o apetite, então dificilmente esses gatos chegam até o seu consultório. Nós encontramos ou nós identificamos um gato no estágio 1 ou 2 da doença renal crônica como um achado.
Esse gato veio ao seu consultório porque o proprietário quer fazer um check-up. O gato está bem do ponto de vista do proprietário, mas ele quer fazer um check-up, ele é um proprietário mais ansioso, cuidadoso, ele quer fazer uma avaliação periódica nesse gato. Você faz lá a avaliação e você encontra uma creatinina, por exemplo, com valor próximo a 2. Então esse gato com uma creatinina de 2, ele está no estágio 2 da doença renal, né? A gente classifica o gato no estágio da doença renal de acordo com o seu valor de creatinina. Então gatos que têm creatinina menor do que 1,6, mas tem evidência da doença renal, por exemplo, por um exame de imagem, ele tem alteração na estrutura do rim, mas a creatinina dele ainda está com valor inferior a 1,6, esse gato estaria no estágio 1 da doença renal. O gato no estágio 2, ele tem evidência da doença renal, né? A ultrassom a gente observa uma alteração na estrutura do rim e ele tem uma creatinina menor do que 2,8, maior do que 1,6 e menor do que 2,8, ele estaria no estágio 2. Gatos no estágio 3 têm uma creatinina normalmente maior do que 2,8 e menor do que 5, tá? E no estágio 4 são aqueles gatos que têm uma creatinina maior do que 5. Lembrando que esses valores de creatinina, a gente tem que utilizar aqueles valores obtidos em gatos pós-hidratação. Então, se o gato chega desidratado, você tem que hidratá-lo, colher o sangue, aferir o valor de creatinina e é baseado nesse valor de creatinina pós-hidratação que você faz a definição em que estágio da doença renal esse gato está. Então, resumindo, o gato no estágio 1 e no estágio 2 normalmente não tem manifestações clínicas claras e evidentes. Estágio 3 e 4 é aquele gato que normalmente já tem manifestação clínica e dentre elas o comer pouco ou não comer. Tá? Então, quando esse gato chega sem comer, provavelmente ele já está lá no estágio 3 ou 4 da doença renal. Então, vamos entender quais são as alterações laboratoriais e sistêmicas que nós vamos encontrar num gato com doença renal crônica que contribui para a diminuição ou ausência do apetite do gato. Então, hipopotassemia, diminuição do nível de potássio sérico, é um dos fatores importantíssimos, comum em gatos com doença renal crônica e que vai contribuir, nós vamos ver, para anorexia e para alteração na qualidade de vida do gato. A hiperfosfatemia é uma outra alteração eletrolítica extremamente comum nos gatos com doença renal crônica e que também vai contribuir para a anorexia. A hipertensão sistêmica também ocorre com frequência, 60%, às vezes até 70% dos gatos com doença renal crônica em algum momento da doença podem desenvolver a hipertensão. Então aqui fica uma informação importante para o clínico se ele não tem o hábito de aferir a pressão arterial dos seus pacientes com doença renal crônica, que ele faça isso com frequência, porque o gato com doença renal crônica pode desenvolver hipertensão em qualquer estágio da doença, do 1 ao 4. É claro que vai ser muito mais comum no gato em estágios mais evoluídos da doença, mas eu tenho que fazer essa aferição mesmo em gatos em estágios mais inferiores aí da doença renal. O que mais que contribui para o mal-estar do gato e o desinteresse pela comida? Desidratação. Quanto mais desidratado estiver o seu paciente, menor o apetite e menor o interesse dele pela comida. E a desidratação é uma consequência da doença renal. O que mais? Anemia. Anemia é uma condição também que nós vamos observar numa determinada fase da doença renal. Alguns gatos desenvolvem anemia por diferentes mecanismos e essa anemia contribui para a anorexia e a diminuição do apetite do nosso paciente. E por último, a uremia. A uremia é importante, é uma condição comum nesses gatos e que vai contribuir para o mal-estar e a diminuição do apetite. Então veja, doutores, nós temos múltiplos fatores que podem atuar isoladamente ou em conjunto para levar à anorexia do meu paciente. Então o nosso objetivo hoje aqui é tentar controlar todas essas alterações que podem ocorrer em maior ou menor grau num paciente com doença renal crônica. Primeiro eu tenho que identificar essas alterações para tentar intervir terapeuticamente nessas alterações e com isso melhorar
a qualidade de vida do meu paciente e estender a sua expectativa de vida. Então, muitas vezes um paciente com doença renal crônica não come porque ele se sente nauseado. E todas essas alterações que nós podemos encontrar no paciente com doença renal crônica, que eu acabei de citar, são causas de náusea em gatos com doença renal crônica. Então é isso que nós vamos ter que combater. Então vamos entender um pouquinho da hipopotassemia, vamos falar de cada um desses componentes que ocorrem nos gatos com doença renal crônica e que eu vou ter que, de certa maneira, do ponto de vista terapêutico, intervir. Então a hipopotassemia, muito frequente, eu já falei para vocês, a gente tem informações científicas hoje que nos mostram que o déficit de potássio vai levar a consequências clínicas importantes no gato com doença renal crônica. Uma delas é a fraqueza muscular, o que nós chamamos de miopatia hipopotassêmica, é aquele gato que tem muita fraqueza. A hipopotassemia diminui o interesse do gato pela comida e, tão importante quanto a diminuição do interesse do gato pela comida, nós vamos ver que a hipopotassemia pode diminuir a taxa de filtração glomerular. Nós temos estudos que mostram que gatos hipopotassêmicos podem ter uma redução de até 20% na sua taxa de filtração glomerular, contribuindo para a doença renal crônica. Então, a identificação do déficit de potássio e a correção do mesmo não só melhoram a condição clínica do gato, mas contribuem para a não progressão da doença. Então não se esqueçam de mensurar o nível de potássio de gatos com doença renal crônica. Infelizmente, ainda hoje, o clínico, para controle do paciente com doença renal crônica, ele se vale apenas das mensurações de ureia e creatinina. Ele tem que solicitar um pouco mais do que ureia e creatinina para ele conseguir fazer um bom controle da doença nesses pacientes. Então aqui uma manifestação clássica de um gato hipopotassêmico, essa fraqueza muscular, essa ventroflexão do pescoço, típica de gatos com miopatia hipopotassêmica. Tá? Então lembrar que a hipopotassemia pode ocorrer em cerca de 20 a 30% de todos os gatos com doença renal crônica, principalmente nos gatos que estão poliúricos. Quanto maior for a diurese do meu paciente, mais potássio ele está perdendo, e se o gato não come, ele não repõe o potássio que ele está perdendo, mas se esse gato estiver nauseado e vomitando por conta da náusea, ele está perdendo mais potássio. Então o candidato a desenvolver a hipopotassemia é aquele gato poliúrico, que não come e que vomita. Tá? Então lembre-se sempre disso. Então, dando continuidade, vamos lá. A hiperfosfatemia, como eu falei para vocês, é uma alteração frequente nos gatos com doença renal crônica e que vai contribuir para esse mal-estar e para a alteração na qualidade de vida e no ganho de expectativa de vida desses gatos. Tá? Então, de que forma a retenção de fósforo, pela disfunção, pelo mau funcionamento dos rins, a gente sabe que esses gatos retêm fósforo, então de que forma essa retenção de fósforo contribui não só para essas manifestações clínicas, mas contribuem para a perpetuação ou para a progressão da doença renal. Então a gente tem estudos hoje que mostram que a retenção de fósforo predispõe à mineralização, à inflamação e à fibrose do rim, né? Então potencializando o dano ao rim. Ainda essa hiperfosfatemia contribui para a calcificação vascular, levando uma alteração funcional dessas células endoteliais, né, levando uma hipóxia, a inflamação e a fibrose do rim. Então a hiperfosfatemia, se ela se mantém, ela não só altera a qualidade de vida do gato, né, a condição clínica do gato, mas ela também contribui para a progressão da doença renal por diferentes mecanismos. A gente tem estudos também que mostram que a mensuração da FGF23, né, que é secretado pelos osteoblastos e pelos osteócitos, ela tem um efeito fisiológico. Muito antes do gato começar a ter níveis séricos de fósforo elevado, nós vamos ver que a FGF23 já se eleva no plasma. Né? Por quê? Porque essa FGF23, como eu falei, ela tem um efeito fisiológico, ela tenta ajudar
a controlar esses níveis de fósforo que estão potencialmente a se elevar. Né? Então, o que o FGF23 faz? Ele diminui a reabsorção de fósforo pelos rins, tá? Aumentando a sua excreção e diminuindo assim os níveis séricos de fósforo. A gente sabe hoje que os níveis de FGF23 funcionam como um indicador de prognóstico. Quanto mais elevado tiver o nível de FGF23 do meu paciente renal crônico, pior é o controle dele de fósforo e pior o prognóstico para esse paciente. Lembrar sempre, doutores, que o fósforo ele é uma toxina urêmica muito mais potente do que a própria ureia e creatinina. Então, lembrar que o clínico, toda vez que ele for fazer o controle do paciente com doença renal crônica, que ele lembre de mensurar também o nível de fósforo. Não só a ureia e creatinina, não só o potássio, como a gente acabou de falar, mas o nível de fósforo também, porque o fósforo é uma toxina extremamente deletéria. A gente vê no dia a dia da clínica que gatos muitas vezes chegam no consultório com uma creatinina de 4, 5, e segundo o proprietário, esses gatos estão relativamente bem, eles estão comendo, não demonstram sinais de náusea, eles se mostram relativamente bem do ponto de vista clínico. Esses gatos com valores altos de creatinina, muitas vezes, quando você vai ver, eles têm valores mais baixos de fósforo, um fósforo dentro da normalidade. Ao passo que tem gato que tem níveis de 2,5, 3 de creatinina e o seu fósforo está elevado, esses são gatos que estão clinicamente muito mal, não comem ou comem muito pouco. Então isso mostra pra gente que a retenção de fósforo, os níveis elevados de fósforo nesses pacientes com doença renal crônica tem um efeito muito mais deletério à condição clínica do meu paciente do que a própria ureia e creatinina. Então não deixem de mensurar com frequência os níveis séricos de fósforo num paciente com doença renal crônica, porque eu tenho, do ponto de vista terapêutico, como intervir nisso. E nós vamos falar dessa intervenção terapêutica um pouco mais lá para frente. Aqui eu estou colocando uma tabela para vocês de qual seria o nível, né, hoje ideal para que nós, o nível ideal de fósforo que nós vamos tentar buscar manter para o nosso paciente com doença renal crônica. Então o gato lá no estágio 2 da doença renal crônica, ele tem que ter um fósforo entre 2,5 e 4,5. O gato no estágio 3, a gente almeja um nível de fósforo sérico entre 2,5 e no máximo 5. E um gato no estágio 4, nós almejamos um nível de fósforo entre 2,5 e no máximo 6. Então essa é a recomendação, né, segundo a IRIS, do nível de fósforo aceitável nos diferentes estágios da doença renal crônica em gatos. Tá? E é isso que nós temos que seguir. Então, ainda voltando, né, a todas aquelas condições que levam à situação de anorexia no paciente com doença renal crônica, nós comentamos da hipertensão. A hipertensão, nós já vimos que ela ocorre em até cerca de 60% dos nossos pacientes com doença renal crônica, principalmente estágios 3 e 4, embora ela também possa ocorrer em estágios mais anteriores. Por isso eu tenho que tomar o cuidado, né, de fazer a aferição da pressão em todos os meus pacientes com doença renal crônica. A hipertensão ela pode ser não só causa da doença renal crônica, mas ela pode ser também uma consequência da doença renal crônica. Gatos hipertensos, eles tendem a ter alterações histológicas mais significativas quando avaliamos esses rins. Tá? Lembrando que a hipertensão sistêmica pode levar a hipertensão glomerular, e essa hipertensão glomerular pode levar a proteinúria, lembrando que a proteína proteína em grande quantidade passando pelo filtrado, passando pelo néfron, pode ser deletéria a esse néfron. Então a proteína tem um efeito de nefrotoxicidade, e isso também é fator prognóstico. Então a dica que eu dou para vocês, se vocês estão diante de um paciente com doença renal crônica e hipertenso, não deixem de fazer lá uma avaliação do exame de urina, não deixem de fazer a
a RPC, a razão proteína creatinina urinária, porque se esse gato está hipertenso, ele pode estar proteinúrico também. E se ele tiver proteinúrico, eu tenho que intervir nessa proteinúria, porque se eu não intervir, essa proteinúria pode potencializar o dano ao rim desse gato. Lembrando que a proteinúria não é comum em gatos com doença renal crônica, ela é muito mais comum no cão com doença renal crônica, mas eventualmente ela vai ocorrer. E se ela ocorrer, eu tenho que identificar e intervir o mais rápido possível. Então, lembrar que a aferição da pressão, quando o gato vai lá para o seu consultório, ele está estressado, ele está num ambiente que não é o ambiente dele, está estressado e nós vamos ter uma elevação natural da sua pressão arterial, seja sistólica ou diastólica. Então eu tenho que levar isso em consideração. Então o que se recomenda hoje é o gato que está lá no estágio que tá lá, tem doença renal crônica, eu tenho que aferir a pressão arterial dele, independente do estágio em que ele esteja. Um gato que tem uma pressão arterial sistólica menor do que 150 e uma diastólica menor do que 95, ele tem um risco mínimo para ter lesão em órgão-alvo. Né? Então lembrar que uma permanência, uma perpetuação de um quadro de hipertensão sistêmica tem um curso muitas vezes silencioso, não é perceptível pelo proprietário, não é perceptível muitas vezes pelo clínico, mas a hipertensão está lá. Nós só vamos muitas vezes, infelizmente, perceber que o gato está hipertenso quando esse gato chegar lá no consultório com alguma lesão em órgão-alvo. Houve um descolamento de retina, né, hemorragia, descolamento da retina. O gato pode chegar lá com uma alteração neurológica, convulsão, por conta de um dano cerebral, e esses gatos podem ter hipertrofia miocárdica por conta da hipertensão sistêmica permanente. Então, para evitar lesão em órgão-alvo, vamos identificar o gato com hipertensão e intervir da maneira mais adequada. Então, risco 1, para lesão em órgão-alvo, a pressão sistólica tem que estar inferior a 150 milímetros de Hg. Risco 2 para lesão em órgão-alvo é aquele gato que tem uma pressão entre 150 e 159 milímetros de Hg, ele tem um risco leve de lesão em órgão-alvo. Categoria 3 de risco é aquele gato que tem um risco moderado de ter lesão em órgão-alvo, é o gato que tem uma pressão sistólica entre 160 e 179 milímetros de Hg. E risco 4, que é aquele paciente que tem um risco significativo de ter lesão em órgão-alvo, é o gato que tem uma pressão sistólica superior a 179 milímetros de Hg. Não é infrequente nós pegarmos na clínica gatos com pressão arterial superior a 200 milímetros de Hg. Então é um paciente em risco eminente de ter lesão em órgão-alvo, então eu tenho que me preocupar em tentar intervir nesse paciente o quanto antes. Eu falei para vocês que a anemia também contribui para o mal-estar que esses gatos sentem. Vamos entender um pouquinho do porquê que esses gatos ficam anêmicos, né? Esse trabalho aqui de 2017, ele veio elucidar muito da origem da anemia de gatos com doença renal crônica. A gente vê com certa frequência gatos com doença renal crônica, aqueles gatos principalmente em estágios mais evoluídos, estágio 3 ou 4, que se tornam anêmicos. E a gente aprende, né, na maior parte das vezes, que essa anemia é decorrente de uma deficiência de eritropoetina, porque os rins produzem eritropoetina, e a eritropoetina é uma proteína importante que estimula a produção e a maturação de eritrócitos na medula. Esse trabalho mostrou para a gente que, na realidade, os gatos com doença renal crônica apresentam uma inflamação sistêmica, né? E essa inflamação sistêmica contribui, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento dessa anemia, tá? Então, é muito importante que eu entenda isso, né? Que a gente não fique simplesmente na teoria passada de que os gatos com doença renal crônica eles têm déficit de eritropoetina. Não é isso, né? Eles têm uma inflamação sistêmica e por conta dessa inflamação sistêmica é que a anemia se desenvolve,
né? Outra coisa importante, muitas vezes a gente se questiona ou a gente ouve dizer, não, eu vou fazer lá o uso da eritropoetina para corrigir anemia num gato com doença renal crônica, mas eu tenho que fazer a suplementação de ferro também. Esse trabalho mostrou que esses gatos com doença renal crônica não têm uma deficiência de ferro. Na realidade, o que esses gatos têm é uma alteração no metabolismo do ferro, eles têm uma alteração funcional, né? Então, não vai resolver muita coisa eu suplementar o ferro se a alteração é funcional. Então, aqui só para mostrar para vocês ainda o resultado desse trabalho, eles fizeram mensuração de 2 proteínas de fase aguda que se elevam em situações de inflamação sistêmica e nós pudemos observar que os gatos com doença renal crônica têm elevação significativa dessas 2 proteínas de fase aguda. Uma é amiloide A, tá? Sérica, e a epsidina também é outra proteína de fase aguda que nós vamos ver elevada nesses pacientes com doença renal crônica. Então, esses são os indicadores de que esse meu paciente com doença renal crônica tem uma inflamação sistêmica. E para surpresa de muita gente, nesse mesmo estudo, a gente vê que a quantidade, né, de eritropoetina sérica nos gatos com doença renal crônica não foi diferente daquelas de gatos saudáveis. Então, eles não têm uma deficiência quantitativa de eritropoetina, talvez uma alteração funcional, né? E sem dúvida nenhuma, isso pode estar relacionado a essa elevação dessas proteínas de fase aguda. Então, esses gatos com doença renal crônica não parecem ter deficiência quantitativa de eritropoetina. Muito bem, a uremia, como eu falei, é outro fator que contribui para o mal-estar desses gatos, e a gente tem que entender, né, de que maneira essa uremia contribui para esse mal-estar. Durante muito tempo a gente acreditou que esses gatos tinham o que nós chamamos de gastrite urêmica. Eles tinham uma elevação dos níveis de gastrina sérica, porque a gastrina é eliminada pelos rins. Se o gato tem uma disfunção do rim, ele retém gastrina e essa hipergastrinemia levaria a uma hiperacidez gástrica, né? Então esse trabalho de 2017 mostrou para a gente que os gatos com doença renal crônica podem não ter uma hiperacidez gástrica e, portanto, é questionável se esses gatos se beneficiariam da utilização desses antiácidos, né? Então, isso é ainda questionável. A gente tem alguns estudos mais antigos que mostram que gatos com doença renal crônica têm uma elevação de gastrina, mas esse estudo de 2017, que é um estudo recente, mostrou que os gatos com doença renal crônica, tá, não têm uma quantidade elevada, né, diferente das de um gato saudável de gastrina sérica, tá? Então, isso faz com que a gente questione a real utilidade de utilizarmos, de lançarmos mão desses antiácidos para o controle de uma possível gastrite que esses gatos eventualmente venham a ter. Muito bem, se eu já entendi todas essas principais manifestações metabólicas que um gato com doença renal crônica pode apresentar ao longo da doença, eu tenho, como eu falei, que tentar intervir nessas alterações quando elas estiverem presentes para tentar melhorar a qualidade de vida do meu paciente, fazer com que ele coma melhor e ele se sinta melhor. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, vamos começar lá pela hipopotassemia, né? Então, se 20 a 30% dos gatos com doença renal crônica podem ter hipopotassemia, se o meu paciente tiver hipopotassemia, eu vou fazer essa correção. A melhor maneira para fazer correção de um déficit de potássio hoje em gato com doença renal crônica é a suplementação oral. E o melhor sal de potássio para usarmos para gatos é o gluconato de potássio. É o sal que é melhor absorvido, né, melhor tolerado pelos gatos. Lembrando que o ideal para um gato com doença renal crônica é que ele tenha um nível sérico de potássio entre 4 e 5 milimols por litro. Isso é o ideal.
Tá? Eu vou, quando usar o gluconato de potássio, normalmente a dose que a gente usa é de 99 miligramas por gato por dia. Essa dose pode ser, eu posso aumentar essa dose dependendo do grau, do déficit de potássio do meu gato. Então, se o meu paciente tem um déficit significativo, um potássio sérico menor do que 2, eu vou dobrar essa dose, porque 99 miligramas acaba não sendo suficiente. Cada comprimido do gluconato de potássio normalmente tem 99 miligramas, então o gato receberia um comprimido por dia, num déficit mínimo, e num déficit mais significativo eu posso dar até 2 comprimidos por dia. Tá? Normalmente os gatos que têm déficit de potássio, a suplementação ela é contínua e tem que ser mantida, porque são gatos que perpetuam a perda. Com raras exceções, eu posso descontinuar o uso do gluconato de potássio. Tá? Outra forma de eu fazer a suplementação é a suplementação parenteral, né, com cloreto de potássio a 19,1%. Eu posso fazer essa suplementação na fluido por via subcutânea. Lembrando que se eu adicionar no fluido, que eu vou aplicar no meu paciente por via subcutânea, eu não posso exceder 7 miliequivalentes diluídos em 250 ml de soro. Por quê? Porque mais do que isso pode ser irritante para o subcutâneo, causar uma irritação local. Então, não mais do que 7 miliequivalentes diluídos em 250 ml de soro. Esses 7 miliequivalentes correspondem a mais ou menos 3 ml daquele cloreto de potássio a 19,1% que nós temos na clínica. Tá? Então, nessa concentração eu posso fazer por via subcutânea. Se eu for fazer uso de uma concentração mais elevada, eu tenho que fazer a aplicação do soro por via intravenosa e aí controlar a velocidade. Eu tenho que usar uma bomba de infusão para controlar a velocidade da administração desse fluido. Para o paciente com retenção de fósforo, níveis séricos de fósforo elevado, eu vou usar um quelante de fósforo. O que a gente mais usa no Brasil, né, o que nós temos disponível hoje no Brasil é o hidróxido de alumínio, na dose de 30 a 60 miligramas para cada quilo de peso, lembrando que tem que ser administrado junto com o alimento, porque ele é um quelante, ele vai impedir ou dificultar a absorção do fósforo oriundo da dieta. Tá? Então ele não faz nada com o fósforo que já está lá circulando, ele vai impedir a absorção do fósforo oriundo da dieta. Por isso ele tem que ser dado junto com a dieta, isso tem que ser enfatizado e tem que ser deixado muito claro ao proprietário. Tá? A gente tem aí o cloridrato de sevelamer, é muito usado hoje em pacientes humanos. Ele é pouco utilizado em veterinária, principalmente pelo custo. É uma medicação ainda com custo proibitivo, bastante caro para os nossos pacientes. Nós temos uma dose já estabelecida para gato, mas não temos estudos comprovando a sua segurança em gatos. Tá? Então, eu estou passando a dose para vocês, mas cuidado, porque a gente ainda não tem estudos que comprovem a eficácia em longo prazo do uso do cloridrato de sevelamer como quelante de fósforo para gatos. Ajuda muito também no controle do nível fósforo sérico você usar uma dieta com baixos níveis de fósforo. A dieta coadjuvante renal é a dieta que normalmente a gente preconiza para esse paciente, porque ela tem uma restrição de fósforo e isso vai me ajudar no controle do fósforo sérico desse paciente. Muito bem, eu falei para vocês também que a hipertensão é uma outra condição que está associada à alteração na qualidade de vida desses pacientes. Eu comentei com vocês que eu tenho que me preocupar em aferir a pressão desses gatos com frequência. Tá? E para o paciente onde eu detectei a hipertensão, o controle da hipertensão pode ser feito com o cloridrato de amlodipino, é o fármaco hoje de eleição. Tá? Na dose, a gente começa lá com uma dose de 0,625 mg por gato e eu posso chegar até 1,25 mg por gato uma vez ao dia. É uma das melhores opções e 80 a 90% dos gatos com doença renal crônica e hipertensos vão ter uma boa resposta com amlodipino, né? Esse bloqueador de canal de cálcio vasoseletivo. Eu posso também lançar mão da teomizartana,
que é o Semintra, embora ele tenha sido lançado no Brasil como um fármaco para ser utilizado no controle da proteinúria. Ele é um antagonista de receptor AT1. Ele também tem efeito antihipertensivo, né? Nos Estados Unidos ele já vem sendo utilizado como fármaco antihipertensivo também em gatos. Tá? No Brasil a gente ainda não tem essa indicação em bula do Semintra, mas ele também pode ser utilizado como fármaco antihipertensivo. O paciente com doença renal crônica anêmico, a gente pode lançar mão da eritropoetina, embora aquele estudo que eu acabei de mostrar para vocês, que evidencia que esses gatos não têm uma deficiência, um déficit quantitativo de eritropoetina. A eritropoetina é utilizada nos pacientes com doença renal crônica anêmica. Por quê? Porque a eritropoetina inibe a ação da hepcidina, que é uma proteína de fase aguda e que contribui para a inflamação sistêmica e para a anemia. Então, a eritropoetina tem esse efeito, né? Não um efeito direto de estimular a eritropoiese, claro que deve ter, né? Você contribui para isso, mas não só por isso você diminui a síntese de hepcidina nos pacientes com inflamação sistêmica. Muito bem, o gato com gastrite urêmica, preconiza-se a utilização do omeprazol, né? O omeprazol na dose de 1 mg por quilo a cada 12 horas. Então lembrar que o omeprazol tem que ser usado a cada 12 horas e esse trabalho aqui, que eu vou mostrar para vocês, mostra o porquê. Né? A gente tem aí estudos anteriores que relatavam o uso do omeprazol para gato uma vez ao dia. Esse estudo de 2015 mostra para a gente algumas informações importantes, dentre elas de que a ranitidina não é eficaz no controle da hiperacidez gástrica, no controle de uma gastrite, tá? Em gatos, e que o omeprazol só é eficaz quando ele é utilizado a cada 12 horas. Né? Então esse gráfico mostra exatamente isso, é um gráfico do mesmo estudo que nós estamos falando. Veja aqui, o uso de ranitidina e placebo deu praticamente no mesmo. Né? Então esse gráfico mostra a porcentagem de gatos que conseguiram manter o seu pH gástrico acima de 3, aqui a barrinha azul, e acima de 4, a barra verde, né, por mais tempo. Então a gente vê que os gatos que tomaram ranitidina, eles não conseguiram manter o seu pH gástrico em níveis aceitáveis, né? Como a gente vê que não houve diferença em relação àqueles gatos que receberam placebo. Tá? Então não houve diferença. Veja que o omeprazol, a mesma coisa. Tá? Gatos que tomaram omeprazol uma única vez ao dia, nós tivemos um efeito melhor do que da ranitidina. A gente viu uma porcentagem maior de animais que conseguiram manter o seu pH gástrico acima de 3, né, e acima de 4, mas mesmo assim não foi uma quantidade significativa. Ao passo que os gatos que receberam omeprazol BID a cada 12 horas foram gatos que conseguiram, a gente conseguiu uma porcentagem maior de gatos que conseguiram manter o seu pH gástrico num nível mais aceitável. Então, omeprazol para gatos funciona desde que você utilize a cada 12 horas, né? E sempre em jejum. Tá? Muito bem, a gente falou de um tratamento específico de todas aquelas alterações que contribuem para a anorexia, o mal-estar do meu paciente com doença renal. Agora nós vamos falar do tratamento, da intervenção inespecífica de um paciente com doença renal crônica. Então, fluidoterapia, nós vamos ver que muitos desses gatos desidratam e por isso necessitam de fluidoterapia. O clínico tem que entender que a fluidoterapia não deve ser preconizada baseando-se apenas no nível de ureia e creatinina, mas sim no grau de desidratação do seu paciente. Então, se o seu paciente não está desidratado, ele não precisa de fluido. Então, se o meu paciente está desidratado, ele vai precisar de fluido. Então, o fluido de manutenção para esses gatos, né, eu corrijo a desidratação, faço a correção, corrigir a desidratação, eu vou ter que manter esse meu paciente com doença renal crônica hidratado, porque o paciente com doença renal crônica ele tem perdas
contínuas. Lembrar que o rim é o responsável pelo controle hídrico do organismo. Dependendo do estágio da doença, esse rim perde a capacidade desse controle hídrico e o meu paciente desidrata. Então eu tenho que mantê-lo hidratado. E para mantê-lo hidratado, muitas vezes eu tenho que lançar mão de uma manutenção de fluido num volume de 50 a 60 ml para cada quilo de peso por dia. Não exceder 250 ml de soro por dia, tá? Essa é a dose máxima que você vai aplicar num gato. Lembrar que as capacidades vasculares entre cães e gatos são diferentes, tá? O gato tem uma capacidade vascular muito menor do que a do cão. Não use os mesmos critérios que você usa para hidratar um cão. Se você usar esses mesmos critérios para hidratar um gato, você erra, pode hiperidratar um gato e levar aí a consequências graves relacionadas a essa hiperidratação. Então o excesso de soro no gato pode contribuir com mais perda de potássio, né, e o desenvolvimento da miopatia hipopotassêmica. O excesso de soro em gato pode levar a efusão pleural, edema pulmonar. Tá? Então o gato não se sabe por que, quando ele recebe excesso de soro, primeiro espaço cavitário que esse líquido em excesso ocupa é o espaço pleural. Tá? Então muito cuidado para não errar a mão no soro, né? Não deixem o proprietário acreditar que soro, se bem não fizer, mal também não faz. O soro em excesso faz mal, sim. Tá? Aqui uma tabelinha de alguns fármacos que a gente lança a mão para controle principalmente da náusea em gatos com doença renal crônica. Plasio menos, né? Mas podemos usar. Né? O mecanismo de ação ele é um antagonista de receptor D2, antagonista de receptor 5-HT3 e agonista de receptor 5-HT4. O que a gente usa com bastante frequência em gatos é um dacentrona, tá? Ele é um antagonista de receptor 5-HT3. Lembrar que eu tenho que usar a andocentrona em gatos pelo menos 3 vezes ao dia. Tá? Existem estudos que mostram que às vezes até 4 vezes ao dia seria necessário para o controle efetivo da náusea. Posso lançar a mão do Maropitam Serene, embora não tenha em bula sua indicação para gato aqui no Brasil. Nós temos respaldo da literatura, onde já existem trabalhos que mostram a sua eficácia e segurança em gatos. Tá? Então eu uso nos meus pacientes o Maropitam, né, o Serenia, para o controle de náusea em gatos. Ele é um antagonista de receptor NK1, né, que age lá no centro do vômito. A mirtazapina, que além de controlar a náusea, porque ele é um antagonista de receptor 5-HT3 e H1, ele também tem um efeito orexígeno, então efeito duplo, né, efeito benéfico duplo em gatos com doença renal. Eu controlo a náusea e estimulo o apetite do gato. Lembrar sempre, e eu sempre faço essa colocação ao proprietário quando eu vou prescrever a mirtazapina, que muitos gatos têm um efeito excitatório que aparece cerca de 15 a 30 minutos após a ingestão da mirtazapina. Avisem o proprietário para que ele não fique assustado caso o gato apresente essa excitação. Tá? E o omeprazol, cada 12 horas, ele é um inibidor de bomba de prótons, e tem o efeito aí de inibir essa hiperacidez gástrica e qualquer mal-estar que esses gatos venham apresentar. Lembrando que, na realidade, doutores, a gastrite que um gato com doença renal crônica apresenta é decorrente de uma mineralização da parede gástrica, de uma fibrose dessa parede gástrica, e tudo isso é consequência do desequilíbrio cálcio e fósforo que esses gatos apresentam. Tá? Mas mesmo assim a gente lança a mão aí desses antiácidos, que isso de alguma maneira contribui em algum grau para o controle desse mal-estar desses pacientes. Para melhorar esse mal-estar dessa gastrite induzida por esses induzida pela doença renal crônica nesses gatos, eu tenho que controlar o nível fósforo. Né? Lembrando que aqueles gatos que já têm calcificação e a fibrose da parede gástrica, isso não vai ser reversível, mesmo que eu controle o nível de fósforo desses gatos. Tá? Não menos importante, o uso de uma dieta em gatos com doença renal crônica tem sido bastante debatido nos últimos anos. Esses 2 trabalhos de revisão de 2016 falam justamente dessas 2 visões
opostas que nós temos hoje, de pesquisadores e de pessoas ligadas à nefrologia ou especificamente à clínica de felinos. Tem muitos indivíduos que são favoráveis ao uso da dieta, principalmente os nefrologistas, tá? E tem indivíduos que são contra o uso da dieta renal, tá? Em gatos, principalmente em estágios iniciais da doença renal crônica. Tá? Normalmente essa visão é mais a visão dos clínicos de felinos, né? E a visão pró-dieta é aquela visão mais dos nefrologistas. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, de bom senso e você determinar para o seu paciente qual é a melhor opção. Eu acho que você não pode ser radical para nenhum dos dois lados. Tá? Então, eu acho que a ração tem sim, nós temos muitos estudos que mostram que a ração renal ela tem o seu efeito benéfico. Nós temos muitos estudos que mostram que gatos que recebem, que comem exclusivamente, gatos com doença renal, que comem a dieta renal, têm um ganho na expectativa de vida, têm menos crises urêmicas, tá? E, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. O que a gente não sabe hoje é o que exatamente, né, qual dos componentes da dieta renal que contribuem para essa melhora e esse ganho na expectativa de vida. É a restrição de proteína, é o melhor equilíbrio ácido básico que a dieta proporciona, é porque a dieta é rica em ácidos graxos, ômega 3, que controlam a inflamação. Então a gente não sabe ao certo qual é, né, ou quais são os componentes dessa dieta que contribuem em maior ou menor grau para o ganho nessa expectativa de vida desses gatos e no ganho na qualidade de vida desses animais. Mas é certo que eles têm sim um ganho na expectativa de vida quando eles comem esse tipo de dieta. Tá? Então não há como questionar todos esses estudos, são muitos estudos que mostram esse potencial da dieta. Pessoal, né, voltado principalmente à clínica de felinos, que é contra, não contra totalmente, é contra o uso indiscriminado da dieta renal, vamos deixar isso bem claro, não é que esse pessoal é radicalmente contrário ao uso da dieta renal, eles questionam o uso da dieta renal em estágios mais precoces, e esse questionamento foi ouvido pelos fabricantes de rações para gatos. Nos Estados Unidos, hoje, a gente já tem rações para estágios, para serem utilizadas, rações para gatos com doença renal, para serem utilizadas em estágios mais precoces da doença renal. Tá? Estágio 1, estágio 2 da doença renal, que é o que eles chamam de early stage. Né? Então, nós não temos ainda no Brasil esse tipo de dieta, mas esse tipo de dieta veio de encontro aos apelos desse pessoal que acha que restringir muita proteína em estágios muito iniciais, o gato vai pagar o seu preço. Por quê? Porque o gato é um carnívoro, precisa de dietas ricas em proteínas. Tá? Se eu restringo demais a proteína desse carnívoro, ele pode ter uma perda de massa magra mais precoce, né, e que se soma à já natural perda de massa magra decorrente da doença que ele tem. Tá? Então, como eu falei, né, os dois grupos têm o seu lado positivo, né, a sua razão. Nós clínicos temos que ouvir as duas posições e interpretar o que é melhor para o nosso paciente. Tá? Então, lembrar que a importância da dieta renal como uma dieta coadjuvante no controle da doença renal crônica em gatos, ela não se baseia só numa restrição de proteína, elas usam proteína de alta digestibilidade, são dietas restritas em fósforo, são dietas ricas em antioxidantes e ômega 3, elas ajudam no controle do equilíbrio ácido-base, elas são fontes de potássio e elas tendem a ser palatáveis. Então veja que o conjunto da dieta traz muitas
muitos componentes importantes para o controle de muitas daquelas alterações que nós vimos que ocorrem no paciente com doença renal crônica. Então, o nosso objetivo, como eu falei, é buscar o equilíbrio, né? Um equilíbrio porque eu estou interessado em proporcionar qualidade de vida ao meu paciente e que ele coma algo que lhe atraia, que ele tenha interesse pela comida, que a dieta seja palatável. O meu objetivo também é manter o peso e score corporal do meu paciente. Não só massa magra, mas eu tenho que manter o score corporal do meu paciente. Manter o paciente, o nosso objetivo também é manter o meu paciente no mesmo estágio da doença. Se eu não tenho como curar a doença renal crônica, eu tenho como tentar estabilizar essa doença, para que o gato permaneça no mesmo estágio e com qualidade de vida. Então, é isso que eu busco quando eu tento fazer todos esses ajustes terapêuticos no meu paciente e escolher a dieta. Então, manter o peso é importante. A gente tem estudos que mostram que a perda de peso em gatos com doença renal crônica tem um impacto na sua expectativa de vida. Então, manter o peso desses gatos é muito importante, né? Um peso saudável. Tá? Lembrando sempre que o ideal para um dono de gato é que ele seja gordinho. O dono de gato adora gato gordo. E quanto mais magro for o gato, maior o desespero do proprietário. E o gato com doença renal crônica, ele vai perdendo peso lentamente, e é por conta disso que na maior parte das vezes esses proprietários chegam até o seu consultório, tá? Buscando a causa da perda de peso, ou buscando um tratamento para que o gato volte a recuperar o peso perdido. Então, para perda de peso, se o meu paciente com doença renal crônica ele veio para um controle da doença, eu percebo que ele perdeu peso, eu vou ter que investigar o porquê que ele perdeu peso. Ele pode ter perdido peso porque ele não está gostando mais da dieta. Ele recusa comer a dieta que eu estou oferecendo. Isso é muito comum. O gato com doença renal crônica ele se torna extremamente seletivo. Ele enjoa com facilidade da dieta. A maior parte desses proprietários eles têm um verdadeiro buffet de ração para os gatos. Eles compram o gato quando ele chega, com essa nova dieta o gato demonstra interesse, come por 2, 3 dias, depois ele enjoa. Isso está relacionado à náusea que esse gato sente. E ele cria aversão à comida porque quando ele come, piora a náusea. Então, ele quando recebe uma dieta nova, ele não associou ainda esse mal-estar, essa náusea, essa dieta nova. E aí ele vai lá e come com avidez. Só que depois de 2 ou 3 dias ele percebe que essa dieta também lhe provoca náusea e ele cria aversão. Então o proprietário tem que fazer um jogo de dietas. Ele tem que ficar trocando toda hora a dieta para estimular o gato a comer. Tá? Isso é típico de gatos com doença renal crônica. Tá? Então lembrar que se o seu gato perdeu peso no controle, ele pode estar perdendo peso porque a dieta não lhe agrada mais. Ou ele pode estar perdendo peso porque a doença está progredindo. Quem é que vai me dizer isso? Os exames. Eu vou fazer o controle dos exames e vou avaliar. Se a doença estiver progredindo, provavelmente o gato está comendo menos e está perdendo peso porque a doença progrediu. Ou esse gato pode estar perdendo peso porque ele tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença em curso que está contribuindo para essa perda de peso. Um tumor, hipertireoidismo, são doenças comuns em gatos senis, e que podem ocorrer concomitantemente com a doença renal crônica. Tá? Muito bem. Se o meu gato está perdendo peso, vamos lá, vamos tentar fazer com que ele recupere o peso perdido ou que no mínimo a gente estanque essa perda de peso. Vamos trocar dieta. Se ele está numa dieta renal, eu tenho outras opções. Vamos lá, eu estou dando uma dieta coadjuvante para o controle da doença renal, eu tenho várias opções hoje no mercado, vou tentar achar uma que lhe atraia. Ou outra opção, se o gato não aceita mais nenhuma das dietas coadjuvantes, eu posso oferecer uma dieta para gato idoso. Essa é uma estratégia que é reconhecida não só pelos nefrologistas, mas é reconhecida pelos clínicos de felinos do mundo todo. Se o gato não come a dieta coadjuvante, eu posso
tentar utilizar uma dieta para gato idoso. Posso lançar mão, se eu ainda não uso, um estimulante do apetite. Tá? Vou lançar mão de medicações para o controle da náusea. A gente passou aí para vocês uma tabela das medicações que a gente pode utilizar. E em último caso, mais uma possibilidade seria colocar a sonda esofágica para suporte nutricional desses gatos. Tá? Eu não sou radical, eu tento sempre, antes de colocar a sonda, buscar alguma outra maneira menos radical para alimentar esse gato. Mas a sondagem é uma possibilidade. Tá? Muito bem, doutores, era isso que eu tinha para passar para vocês. Como eu falei, o nosso objetivo era mostrar de que maneiras um gato com doença renal crônica pode ter uma alteração na sua qualidade de vida e de que maneiras eu posso intervir nessas alterações para melhorar a qualidade de vida do meu paciente. Eu espero ter atingido aí o nosso objetivo. Muito obrigado a vocês, mais uma vez muito obrigado a VetSmart pela oportunidade e muito obrigado pelo meu patrocinador da aula de hoje, a Farmina. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Arquivaldo. Bom, agora nós vamos passar a palavra para Patrícia Padovez, coordenadora técnica nacional da Farmina, que ministrará a sua apresentação. Olá, meu nome é Patrícia Padovez, eu sou médica veterinária e coordenadora técnica na Farmina Pet Foods. Eu hoje vou apresentar para vocês a VetLife Natural, que é a nossa linha de alimentos coadjuvantes e as principais características dos nossos produtos para tratamento de cães e gatos com doença renal. A VetLife é a primeira dieta de alimentos coadjuvantes formulada sem a inclusão de ingredientes transgênicos e conservada naturalmente. Nós temos na Farmina a tecnologia Vacuum Coater, que permite a inclusão a vácuo de vitaminas e gorduras no interior do croquete ao final do processo produtivo, sem que sejam submetidas a estresse térmico. Essa tecnologia tem como principal objetivo o fornecimento ideal de vitaminas, sem que haja perdas. Porém, o que acontece é que, além disso, ela acaba conferindo uma palatabilidade maior ao produto acabado. Essa tecnologia é aplicada em todos os produtos de todas as linhas na Farmina. Porém, quando nós falamos de uma linha de alimentos coadjuvantes, o fato de nós termos um aumento na palatabilidade é uma característica diferenciada. São 4 diferenças principais. Nós não temos a inclusão de ingredientes transgênicos na composição, conservada naturalmente com extratos de tocoferóis, inclusão de 100% minerais orgânicos, que garantem uma melhor biodisponibilidade no organismo do animal. E nós temos 2 versões de croquetes, o tamanho normal, para raças de porte médio e grande, e a versão mini breeds, destinada a raças de cães de porte pequeno. A Farmina tem os produtos VetLife Natural Renal Feline e Canine, sendo que na Canine nós temos 2 apresentações de tamanho de croquete. Os principais objetivos no manejo nutricional de pacientes com doença renal crônica são de garantir a ingestão ideal de energia e demais nutrientes e aliviar os sinais clínicos e consequências da patologia, principalmente com relação à uremia, minimizar distúrbios hidroeletrolíticos, vitamínicos e minerais. Dentro desse contexto, nós temos que considerar um alimento que tenha alta palatabilidade e energia, que tenha fontes diferenciadas e as quantidades de proteínas e gordura e os teores de fósforo, sódio, potássio e vitaminas hidrossolúveis. O principal objetivo no fornecimento de proteínas para o paciente com doença renal crônica é o de buscar um equilíbrio entre o provimento de nitrogênio e aminoácidos essenciais, sem que haja utilização de proteínas endógenas do organismo. Diante disso, nós devemos considerar não só a quantidade de proteína, mas também o valor biológico dessa proteína e a quantidade de energia do produto. O catabolismo das reservas proteicas de um paciente pode acontecer se os níveis de energia que são provenientes das fontes de carboidrato e gordura não forem suficientes. Então, nesse caso, nós podemos ter o catabolismo das proteínas endógenas. No caso de pacientes com proteinúria, esses animais devem ser monitorados periodicamente para que se possa determinar os níveis adequados de proteína na dieta a cada caso. Na doença renal crônica, nós temos uma tendência a maior retenção
de fósforo, já que grande parte do fósforo filtrado é reabsorvido através dos túbulos proximais. Além disso, a destruição progressiva de néfrons que ocorre em animais com doença renal leva a uma diminuição na produção de calcitrol. Com isso, nós vamos ter uma diminuição na absorção intestinal de cálcio, com consequente hipocalcemia, o que vai agravar o desbalanço na relação cálcio e fósforo já existente. Na tentativa de regularizar novamente essa relação, nós temos um aumento nos níveis do paratormônio e, com isso, uma maior predisposição do animal ao desenvolvimento de hiperparatiroidismo secundário renal. A restrição de fósforo em dietas para pacientes nefropatas também tem eficácia comprovada na melhora da taxa de filtração glomerular e sobrevida para esses animais. Tanto o excesso quanto a falta de sódio são prejudiciais para o paciente renal. Isso porque quando nós temos uma restrição muito severa de sódio, nós podemos estimular de maneira precoce o sistema renina-angiotensina e com isso nós vamos ter um aumento da pressão arterial, assim como acontece com o excesso de sódio na dieta. A recomendação é que se tenha uma restrição moderada de sódio em dietas para pacientes com doença renal crônica. A suplementação com L-carnitina otimiza a utilização de gordura pelo organismo do animal e faz a manutenção da massa muscular. E por isso ela é considerada uma ferramenta muito importante como auxílio à prevenção contra a caquexia. A suplementação de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, EPA e DHA auxiliam no controle da taxa de filtração glomerular, pressão arterial, prevenção contra caquexia, modulam os processos inflamatórios no organismo do paciente e, por isso, eles são considerados como uma fonte energética de eleição para esses animais. Na doença renal crônica, nós também temos um aumento na produção de radicais livres, o que leva a um quadro de estresse oxidativo e, por isso, é recomendada a suplementação de fatores antioxidantes. Os principais considerados para essa condição são as vitaminas E e C, beta-caroteno e luteína. E também a suplementação com oligosacarídeos, além de auxiliar no controle de alterações gastrointestinais que são muito comuns em pacientes com alteração renal, também ajudam no controle dos níveis de nitrogênio e ureia do organismo, durante a fermentação que é realizada por eles no colo intestinal, e por isso também é recomendada a sua suplementação. A Farmina tem o produto VetLife Natural Renal Canine, com inclusão de somente ovo como fonte proteica de alto valor biológico, que auxilia no controle a retenção de catabólitos nitrogenados no organismo, uma restrição de sódio e fósforo, que vai ajudar na prevenção da hipertensão e também do hiperparatiroidismo, suplementação com L-carnitina, que auxilia na manutenção da massa muscular, suplementação com ácidos graxos poliinsaturados, EPA e DHA, que vão ajudar no controle, a progressão da doença. Além disso, nós temos a inclusão do complexo antioxidantes, que limita o estresse oxidativo celular e favorece a função renal. VetLife Natural Renal Feline. Aqui nós temos as mesmas características do produto anterior, uma restrição proteica com frango, ovo, glúten de trigo e farinha de peixe como fontes proteicas de alto valor biológico, restrição nos níveis de sódio e fósforo, suplementação com L-carnitina como auxílio à prevenção da caquexia, suplementação dos ácidos graxos poliinsaturados EPA e DHA, que favorecem o controle da progressão da doença, e a inclusão de complexo antioxidante, com as vitaminas E e C, beta-caroteno e luteína, que favorecem a função renal. Além de todas essas características, esses produtos também têm alto teor energético, o que favorece a diminuição no volume de consumo para esses pacientes que já apresentam naturalmente inapetência e anorexia e também alta palatabilidade. E aqui a nossa linha completa com todos os produtos disponíveis no mercado para cães e para gatos. Obrigada pela sua participação e atenção.
Muito obrigado, Patrícia. Bom, agora chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa a balança digital para filhotes e gatos, oferecida pela Farmina. E também o sorteado que ganhará o estetoscópio Littmann e o ingresso para Pet South America 2019. Os premiados vão aparecer agora no nosso site, confira! Bom, nós finalizamos por aqui. Eu espero que o nosso conteúdo tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart e da Farmina. Tchau, tchau. Até o próximo fórum, hein? Boa noite.